Fala impressionador, uma dica rápida de Power BI hoje, e nessa aula eu vou te mostrar o que você faz quando você importa uma tabela para Power BI, ela aparece completamente em branco, você já começa a se descabelar, a se desesperar, mas a gente vai resolver isso de uma forma muito rápida hoje. Então, antes de a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like, porque assim você faz o vídeo chegar em mais pessoas, o YouTube recomenda essa aula, e mais gente vai se beneficiar dessa solução, não vai mais ter esse problema. Então senta o dedo no like e bora para a aula de hoje. Bom, vamos lá, de forma direta e prática. Por que isso acontece? Na verdade, não é que a sua tabela está vazia, é que lá na sua base de dados original você tinha algumas linhas vazias, e aí muitas vezes o Power BI acaba ordenando a tabela com os dados vazios na parte de cima. E se eu descer aqui a tabela, olha só, agora já tem informações. É só porque as linhas de cima acabaram ficando com os dados em branco. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é lá no nosso Power Query, nosso ambiente de edição de planilhas, remover as linhas vazias. Mas, Alan, por que ele trouxe linhas vazias? Porque, por exemplo, lá na sua base de dados, o que acontece muitas vezes, por exemplo, é o seguinte. Às vezes você tinha informações nessa parte de baixo aqui da sua tabela, só que elas foram deletadas. Só que aí na hora de importar o Excel ainda considerava essas informações de alguma forma preenchidas. Ou então, por exemplo, ó, tem algum espaço preenchido, tá vendo? Essa coluna A, ela tem algumas células que estão com espaço. Então, o Power Query, o Power BI, na hora de importar os dados, ele acha que realmente tem informações aqui, porque tem um espaço escrito. Essas outras células, ó, não tem nenhum espaço escrito. Essa primeira célula tem espaço escrito. Essa outra aqui, não, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? Importar a tabela e na hora de importar, a gente editar isso, justamente fazendo a remoção das linhas em branco. Então, vou abrir aqui, vou fechar essa tabela, vou abrir um arquivo novo de Power BI, só para a gente começar aqui juntos. E aí, nesse arquivo novo, eu vou clicar aqui na guia página inicial, vou importar arquivo do Excel, é esse arquivo aqui de vendas. Lembrando, para você fazer o download, só clicar aqui na descrição do vídeo, que vai ter exatamente esse arquivo para você conseguir baixar e conseguir acompanhar todo o passo a passo. E aí a gente vai clicar aqui nessa planilha 1, eu vou clicar em transformar dados. E aí eu vou te mostrar exatamente o que aconteceria se você não fizesse isso. Porque o que acontece geralmente? Você vai lá, abre aqui o Power Query, dá uma olhadinha, faz uma ediçãozinha, faz outra. Você olha assim e fala, putz, não tem nada de diferente aqui, vou simplesmente mandar a tabela para dentro do Power BI. E aí você, no máximo, renomeia aqui a tabela, por exemplo, renomeia para vendas, e aí você geralmente vai lá, clicar na guia página inicial, fechar e aplicar, e você leva suas informações, sua tabela, para dentro do Power BI. E aí quando você leva as informações para dentro do Power BI, tem dois cenários. Vou voltar aqui para a guia dados. Ou ele pode aparecer de cara já com as informações e deixar os dados vazios lá embaixo, por exemplo, olha só, deixar os dados vazios lá embaixo. Ou pode acontecer, que na verdade acontece na maioria dos casos, dele mostrar os dados vazios primeiro. Então, por exemplo, eu vou fazer isso de forma mais forçada aqui, digamos assim. Vou colocar a data da venda, por exemplo, classificar em ordem crescente, que ele vai mostrar primeiro os dados vazios. Muitas vezes, então, a tabela vem assim. Então, o que você faz? Você volta no Power Query, como? Clicando na guia página inicial, clicando aqui em transformar dados, e aí você vem aqui na sua tabela, na guia página inicial, reduzir linhas, remover linhas e remover linhas em branco, olha só. Então essa opção de remover linhas em branco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as linhas que estiverem completamente em branco, ou seja, não tem nenhum dado preenchido em nenhuma das células daquela linha, ele vai eliminar. Ué, Alon, mas você não falou que tinha umas células que tinham um espaço ali? Na verdade, se tiver uma célula com espaço, ele vai ver que não tem informação de fato nenhuma. Se tivesse um ponto, se tivesse uma letra, qualquer coisa, ele já ia considerar como preenchida. Mas se for uma linha com células que somente tem espaço ou não tem nada, ele vai eliminar aquela linha. E aí agora, se você clicar em fechar e aplicar, o que ele vai fazer? Agora que ele removeu todas as linhas em branco, agora ele vai realmente mostrar só as informações que te interessam ali e nem lá em cima, nem lá embaixo vão aparecer os dados em branco. Então a primeira coisa que você precisa sempre se preocupar na hora de importar os dados para o Power BI são duas coisas. Primeiro, remover colunas em branco, porque às vezes você tem colunas em branco, só que colunas em branco são fáceis de achar, porque você costuma ter poucas colunas, né? Se você tiver muitas colunas, você vai ter 20, 30, 40 colunas, mas você consegue, batendo o olho aqui, ver quais são as colunas vazias e clicar com o botão direito, remover ou simplesmente apertar o botão do delete. Mas as linhas vazias elas ficam meio invisíveis, porque é difícil de você identificar no meio de 30 mil, 300 mil, 3 milhões de linhas se tem linha vazia ou não. Então, clica aqui na guia página inicial, reduzir linhas e remover linhas em branco. E aí, vem aqui em fechar e aplicar, que ele vai levar as suas informações agora sem perrengue nenhum. Então, espero que você tenha curtido essa dica. Se você gostou, senta o dedo aqui no like. Comenta aqui embaixo se tem mais algum perrengue que você passa no Power BI para a gente trazer a solução aqui para vocês.
porque a gente está aqui para trazer conteúdo maneiro para vocês. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum próximo conteúdo de Power BI. E aqui na descrição do vídeo eu vou aproveitar para deixar um mini curso gratuito de Power BI se você quiser aprender ainda mais com a gente. Então, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, faz o download do mini curso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.